Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Também da nossa Estão a ouvir parte. em boas condições? Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Está tudo admitido, não está, Rui? Está tudo admitido. Muito bem. Olha, primeiro dizer que temos imenso gosto em fazer esta sessão para as artes visuais, e também sabendo que obviamente também tem algumas idiosincrasias, e dentro desse panorama que nós queríamos fundamentalmente era tentar dar nota relativamente a aspectos concretos relevantes para a vossa atividade. Dentro disso, o que nós começaríamos a fazer uma apresentação relativamente à IGAC, com tudo aquilo que a IGAC faz, para depois dar notas práticas relativamente à legislação, que mais direta ou indiretamente está relacionada também com as artes visuais. Depois também com a parte da relação entre as artes visuais e as galerias, para também ficar, no fundo, com noção relativamente àquilo que são as exigências, especialmente do ponto de vista formal, e que a lei, no fundo, acaba por secundar. E depois, finalmente, era depois abrirmos depois a sessão aos esclarecimentos que vocês tiverem, porque a ideia, no fundo, também é, no lado prático, também dar nota concreta relativamente a eventuais dúvidas que subsistam. E dentro dessas dúvidas, aquilo que nós não podemos esclarecer aqui hoje, para todos os efeitos fica registado e faremos depois o exercício de resposta, se houver coisas que exijam mais de detalhe de análise ou maior aprofundamento. Posto isto, foi pedido por alguns intervenientes para poderem gravar. Da nossa parte não há qualquer inconveniente em que possam fazer essa gravação. Essa gravação, se não houver inconveniente também da parte de ninguém, essa gravação poderão fazê-la também para divulgar eventualmente potenciais também associados que não possam hoje aqui estar presentes, e por isso, se não houver nenhum inconveniente, se ninguém tiver nenhum óbice, ficam livremente à vontade, livremente para poderem fazer a gravação desta sessão. Ok, isso agradecemos, porque é importante que fique também esse registro para eventualmente para poder ser escutado mais tarde por outros associados. E como eu já transmiti, pronto, isto estamos em circuito aberto, por isso depois que eventualmente quiserem sessões futuras ou sessões de maior aprofundamento, eventualmente até presenciais, nós também temos disponíveis, que isto faz parte também do nosso core, também é, no fundo, dar conta e sensibilizar para esta matéria do direito de autor e dos direitos conexos, no fundo acaba por ser uma das partes, uma das componentes mais importantes da nossa atividade. Então eu ia começar pela apresentação e vos dar nota relativamente primeiro àquilo que são aspectos específicos da IGAC. Pode passar a apresentação. Avançamos, certo? Muito bem, então vamos avançar. Eu ia começar então por fazer-vos aqui uma apresentação relativamente à IGAC, uma apresentação breve, em que no fundo dar nota relativamente àquilo qual é que é a nossa missão e quais é que são as nossas principais áreas de atividade. Estão a ver o ecrã, não estão? Certo. Então, ótimo. Muito bem, então começaria só por dar conta relativamente à parte da nossa missão. A nossa missão tem uma parte que é a parte inspectiva, que é do ponto de vista externo, esta área essencialmente direito de autor e direitos conexos, que é do ponto de vista da parte do controle interno, tem a ver essencialmente com a parte da administração financeira do Estado e que é componente de auditar as entidades, os serviços e organismos que dependem do mesmo responsável pela área da cultura. Temos também uma função, que é uma função core que tem a ver com a parte do licenciamento dos recintos de espetáculos de natureza artística, que é mais a parte que tem a ver com as vistorias administrativas, com inspeções periódicas, mais na componente da fiscalização das condições técnicas e de segurança. Temos a parte da gestão de entidades de regulação setorial na parte das reclamações setoriais, por isso, no fundo, acabamos por ter o respaldo relativamente às reclamações que há em todos os espetáculos de natureza artística. E depois temos outras funções, algumas que vocês conhecem, que têm a ver com a parte dos registros profissionais da área da cultura, em que a IGAC também presida a Comissão de Acompanhamento. E depois temos na parte da componente do Regulamento de Serviços Digitais, que há cerca de 15 dias a IGAC foi designada como autoridade competente para os serviços digitais no âmbito de uma diretiva da União Europeia em matéria do direito de autor e dos direitos conexos. Dentro destas áreas que, no fundo, acabam por ser as áreas que acabam por ter a maior expressão, eu ia só agora dar nota relativamente à nossa atuação na parte de fiscalização. Temos a parte do ambiente físico e temos a parte do ambiente digital. Desculpa, só um bocadinho, só para admitir aqui. Está aqui alguém para admitir. Antes disso, dava-vos nota relativamente àquilo que é a nossa estratégia. A nossa estratégia é uma estratégia tripartida,
fundamentalmente em 3 componentes. Tem uma componente pedagógica, uma componente preventiva e uma componente repressiva. Nós, na componente pedagógica, que no fundo acaba por ser também aquela que estamos aqui neste momento está aqui neste momento em cima da mesa, tem a ver com a parte tem também a ver com a parte da sensibilização das entidades, de stakeholders, sejam os públicos, sejam os privados, para a componente do direito de autor. E depois tem aquela parte que é a parte mais pedagógica, digamos, mais escolar, que tem a ver com tentar sensibilizar as crianças, e fazemos isto a nível nacional, nos vários agrupamentos de escolas do país, que é no fundo dar-lhes noção relativamente àquilo que são os conceitos básicos de direito de autor e sensibilizá-los para aquilo que é a importância, que é do ponto de vista económico, que é do ponto de vista cultural, que o direito de autor faz emergir, e no fundo dar-lhes um pouco de nota relativamente àquilo que é a importância do respeito e depois algumas componentes que têm a ver com a parte da própria atividade escolar, dos plágios, da citação das fontes, etc. Temos um problema que é o IGA que vai à escola e que acaba por ter já uma grande expressão, já atingiu cerca de 12 mil alunos e acaba por ser, de facto, um instrumento, uma ferramenta bastante importante para conseguirmos levar a bom porto também esta nossa missão. Dentro disto, na parte preventiva, nós temos atuado essencialmente num programa que é designado IGAC Alerta e que fundamentalmente tem por objetivo sensibilizar os promotores relativamente às suas obrigações legais quando querem realizar um espetáculo ou recitar ou uma recitação, etc. E depois temos a parte normal, que é a parte mais clássica, que é a repressiva, que é a parte que nós essencialmente atuamos quer em ambiente físico, quer em ambiente digital. Deixa-me só aqui, porque eu acho que está aqui uma pessoa para admitir. Mas eu não estou Peço desculpem lá, só estamos aqui a conseguir admitir. bloqueou. Desculpem, nós deixamos de ter acesso à transmissão do PowerPoint. Pelo menos Não tiveram a ver o PowerPoint? os últimos. É que agora estamos aqui a tentar admitir aqui 2 pessoas que estavam em espera, mas entretanto não estamos a conseguir. Aqui no bloqueio. Muito bem, continuando. Estão a ver o PowerPoint, então? Neste momento não. Já estão? Ainda não. Consegui gravar. Pois. Não é que eu não consigo compartilhar agora. Bloqueou. Pedimos desculpa, houve aqui um bloqueio. Se calhar Ok. vamos ter que sair e voltar a entrar. Porque senão não vai dar para partilhar a apresentação. Olha, nós vamos eu pedir a vossa também- paciência e vamos também ter que posso sair e voltar a sugerir- entrar. Posso sugerir Ok. outra coisa, se quiserem. Eu tenho o Zoom federado, aquele que não tem limite de tempo, e se quiserem podemos migrar para lá. É como preferirem. Podemos voltar a entrar ou então Pode ser. Certo. podemos Não mudar sei de ponto. não sei se consegue ter acesso depois aos contactos das Pois o das tuas problema é que colegas. pois temos que eu tenho Não, que isso fazer não é boa aqui um ideia, link, Susana, porque depois há demora um pessoas que estão aqui bocadinho. que não têm, podem não ter. Sim, ou que ainda não pode ser entraram, mais difícil claro. entrarem. Ainda não entraram. Olha, nós vamos sair e vamos reentrar. Desculpa Ok. lá. Tá bem. Ok, Certo. muito bem. Não, ali não dá nada. Clica no X. Fechar a janela. Fechar tudo. Será que temos todos que voltar a entrar?
Aham. Ok, penso que já está a grande parte das pessoas outra vez, certo? Não ter sobressalto, já fizemos aqui o primeiro ensaio. Agora Ok. é que vamos começar a fazer isto a sério. Ok. Eu se calhar ia só pedir a quem não Ok, tem estamos a ver o ecrã, sim. Ok. Vão ver o ecrã, ótimo. Sim, ia só pedir se calhar a quem não tem o ecrã no mute para pôr no silêncio, por favor. E tinha aqui um nosso associado, o Paulo Briguente, ia pedir para entrar. Acho que ele foi uma daquelas pessoas que estava à espera de entrar e provocou o bloqueio sem querer, provavelmente. Já está aqui dado como entrar, já terá entrado. Pronto. É que ele tinha-me enviado uma mensagem. Perfeito. E pedi à Célia, a Nica, se podia tirar o som do seu microfone, por favor. Ok. Obrigada. Estou a ver o PowerPoint. Sim, Chefe, sim. podem avançar. Muito bem, agora é que vai ser a sério. Pronto, vamos começar agora. Muito bem. Pronto, eu relativamente àquilo que já vos transmiti, que tem a ver com a parte da missão da EGAC, auditoria interna e auditoria externa, atuamos em ambiente físico e ambiente digital e temos também a parte da componente dos 5 espetáculos de natureza artística, onde fiscalizamos as condições técnicas e de segurança. A nossa estratégia é tripartida, pedagógica, preventiva e repressiva. Elas caminham a par e passo sem umas condicionarem às outras. Na parte pedagógica, essencialmente, tem a ver com um programa que a EGAC adotou em 2011, que é o EGAC Vai à Escola, e que no fundo é sensibilizar as crianças para esta temática do direito de autor, pelo respeito pela autoria e fundamentalmente também dar-lhes conta relativamente aos danos que existem, quer ao nível sociocultural, quer ao nível socioeconómico, e os danos perversos que de facto se geram quando há o desrespeito relativamente à parte da autoria. Na prevenção, como vos transmiti, temos um programa que é o EGAC Alerta, essencialmente para sensibilizar os operadores, quer agentes culturais, quer agentes económicos, para a importância das obrigações legais que, no fundo, têm a observar antes de fazer um espetáculo ou de ter qualquer ação. Isto não se aplica aos artistas visuais, porque as exposições não são consideradas um espetáculo de natureza artística, logo, nesse aspecto não há nenhuma interação com o EGAC, há outras interações que mais à frente nós também vamos enunciar. Relativamente à parte repressiva, como vos disse, é no fundo a parte de ambiente físico e digital, e temos uma interação que é com as polícias, todos os órgãos de polícia criminal, que é com as polícias GNR e PSP, quer com a ASAI, quer com a Autoridade Tributária, quer com a ACT, e temos também muitas interações com o Ministério Público. Também temos aqui muitos processos relativamente às vezes plágios ou alguns exames policiais que são necessários fazer, em que a EGAC também tem essa competência, que é fazer exames periciais, para, no fundo, dotar depois o Ministério Público relativamente a mecanismos de prova para fazer prosseguir as suas ações. Agora, relativamente às várias perspectivas, já vos dei nota, relativamente àquilo que é a legislação, que é as normas aplicáveis às artes visuais. Então, eu penso que, de facto, isso é que será mais útil para vocês, no fundo, é perceberem o que é que existe na legislação, que possa ter alguma relação relativamente àquilo que é a nossa atividade do dia-a-dia. Daí que procuramos no Código de Direito de Autor, quer em outra legislação, no fundo, aquilo que de alguma forma, mais direta ou indiretamente, estava relacionado com a parte das artes visuais e na relação entre os artistas visuais e os galeristas. Desde logo, este Decreto-Lei de 23 de 2014, que teve depois uma atualização, uma alteração em 2019, o que é que ele, no fundo, acaba por introduzir? Introduz, por um lado, um artigo autónomo que é para as exposições artísticas, no fundo dá a possibilidade de haver dos artistas poderem divulgar as suas obras num portal da cultura, e por isso esse acesso, eu penso que sabe, do próprio portal da cultura, cuja gestão é do Gabinete de Gestão de Avaliação e Relações Internacionais, que acaba por ser o gestor desse portal, e por isso eu penso que o acesso a esse portal é possível divulgar as obras e divulgar também exposições ou no fundo, ou anunciar exposições,
e pronto, é um portal que é relativamente dinâmico. Depois é também a parte da possível sujeição à classificação etária, ou seja, alguém que tem uma exposição, vai fazer uma exposição cujo curador pense que a classificação etária deverá ter aqui alguma, digamos, algum escalão etário, pode, no fundo, é uma faculdade, não é uma obrigação, pode, no fundo, sujeitar a classificação etária da IGAC e pedir à IGAC para classificar aquela exposição do ponto de vista etário. Portanto, as classificações que existem são 18, 16, 14, 12, 6 e 3 anos. São as classificações que existem para todos os públicos. E para todos os públicos. Para todos, mas essas não é preciso, claro. já por cima, mas já é que funciona. E por isso há essa possibilidade de poder ser pedida uma classificação etária quando assim for ajuizado. Depois temos a outra componente, que no fundo é a grande arquitetura normativa, que também é aquela que nos rege nós relativamente à nossa atividade, que é a parte que tem a ver com o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, e que no fundo regula o direito exclusivo dos autores e dos titulares de direitos conexos poderem decidir sobre a extensão de utilização das suas obras. Eu nesta parte devia ter feito isso na introdução. Eu estou aqui acompanhado pelo Rui Cruz, que é diretor de Serviços da Propriedade Intelectual, pelo Luís Xandi Silva, que é o diretor de Serviços de Inspeção e Fiscalização, pela Liliana Berto e pela Sónia Mel, que são juristas desta casa e que também têm estas matérias todas, que é na parte das artes visuais, que é relativamente à música, ao livro, enfim, todas as áreas, em todas aquilo que são conteúdos culturais. Eu agora ia passar aqui para ao Rui Cruz, que no fundo ia vos dar agora relativamente àquilo que é o percurso normativo, daquilo que são normas mais relevantes e mais importantes e que podem, no fundo, estar mais direto ou indiretamente relacionadas com a vossa atividade. Como eu vos transmiti no princípio, a ideia é, no fundo, depois, no final desta sessão, ficarem abertos esclarecimentos e não terem qualquer constrangimento em colocarem todas as dúvidas, todas as questões que ajuizarem que são importantes e que, como eu vos transmiti, naquilo que nós não conseguimos esclarecer hoje, poderá ter que ser objeto de uma análise mais aprofundada, falamos também com a maior brevidade, mas para todos os efeitos ficam registadas todas as questões que submeterem. Se da minha parte eu agradeço a todos a vossa presença, para nós é um gosto ter-vos aqui, é um gosto podermos também estar aqui no fundo a dar corpo relativamente àquilo que é uma das nossas funções também proeminentes e que no fundo é de facto conseguir esclarecer e conseguir que os autores, neste caso com os artistas visuais, e que os próprios galeristas consigam também nas suas interações saber exatamente qual é que é o respectivo posicionamento. Por da minha parte, estamos disponíveis para sessões futuras. Eu vou passar agora a palavra ao Rui Cruz. Muito obrigado. Ora, boa tarde novamente, obrigado pela vossa presença. Com licença. Eu não queria tirar o Sr. Inspetor-Geral do primeiro plano, não é? Vou só cumprir uma ordem. Portanto, tal como o Sr. Inspetor-Geral referiu, nós agora nesta parte da sessão gostaríamos de falar um bocadinho do ordenamento legal. É um bocadinho chato, se calhar, para vocês, mas vale a pena. Nós tentámos não fazer a apresentação muito chata, mas pronto, tem mesmo que ser. No fundo, qual é a ideia aqui principal? Vamos falar um bocadinho do direito de autor em geral e depois, na parte final da apresentação, falamos de normas específicas que existem, nomeadamente no Código, para a parte das artes visuais. O direito de autor, como diz ali, é tutela legal conferida aos criadores com vista a proteger as suas obras literárias e artísticas de utilizações indevidas ou não autorizadas. Tal como existem direitos de personalidade, tal como existe o direito de propriedade, há certos direitos, certas dimensões do direito que são protegidas pelo ordenamento legal ou pelos ordenamentos legais, já vamos ver porque o plural. E, portanto, o legislador português, nomeadamente desde 1985, por aquilo que o Dr. Luís disse há bocadinho, protege também o direito de autor em Portugal. Em que é que se materializa esta proteção? Grosso modo, no fundo, garante ao autor uma série de direitos exclusivos ou parcelares
nomeadamente o direito a de autorizar as diversas utilizações da sua obra, de qualquer obra. Está ali um artigo, todos os artigos que estão na apresentação, salvo erro, são artigos que têm a ver com o Código de Direito de Autor. Portanto, é aquele, vou avançar, vou voltar aqui um bocadinho atrás à legislação, desculpem lá. Portanto, este decreto-lei que aqui está, o 6385, que aprova o Código do Direito de Autor dos Direitos Conexos, é no fundo a Bíblia, digamos assim, desta parte do direito, e todos os artigos que estão referidos na apresentação têm a ver com este decreto-lei especificamente. Este decreto-lei, vale a pena dizer, deriva de uma convenção internacional, que é a Convenção de Berna, é um tratado internacional, que neste momento está subscrito por 194 países no mundo inteiro e que basicamente as normas que existem no nosso ordenamento têm um espelho, mais vírgula, menos vírgula, em normas dos ordenamentos destes 194 países. Indo um pouco mais à frente, o direito de autor, no fundo, tem duas dimensões muito importantes. A primeira delas, ou se calhar não é mais importante, mas uma delas tem a ver com os direitos patrimoniais. No fundo, aquilo que está ali no Código, no artigo 9º, que é o direito exclusivo do autor de dispor da sua obra, de fruí-la e utilizá-la, ou autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro, total ou parcialmente. No fundo, estamos a falar aqui numa dimensão económica, se quiserem, ou financeira do direito de autor, que tem a ver com a autorização, com a alienação, com o empréstimo ou a cedência temporária de obras, etc. Mas também esta própria dimensão tem outra vertente, se quiserem, e que tem a ver com a possibilidade de eu não autorizar. Não é? Por exemplo, se eu não quero que uma música da qual eu sou autor seja reproduzida, por exemplo, numa convenção ou num congresso, num partido político, eu tenho esse direito. Se eu não quiser que um quadro esteja exposto, por exemplo, num determinado local, eu tenho esse direito enquanto autor. Se eu não quiser que um filme seja exibido num determinado festival de cinema, por exemplo, eu tenho esse direito. Portanto, não tem só uma vertente positiva, se quiserem, tem também esta vertente negativa de eu não autorizar, enquanto autor, a utilização da obra de qualquer forma. A par da dimensão patrimonial existe a dimensão moral. A dimensão moral do direito de autor. E que, no fundo, o Código diz que pertence ao criador intelectual da obra. Portanto, os direitos morais pertencem ao criador intelectual da obra e são designadamente o direito de reivindicar a paternidade e assegurar a genuidade e a integridade da obra. No fundo, imaginem, se alguém está a utilizar um quadro que eu pintei indevidamente, eu tenho o direito de reivindicar, obviamente, a maior parte das vezes via judicial, ou com uma queixa à polícia, etc., uma denúncia à IGAC, também acontece, como o senhor Inspetor-Geral referia há bocadinho, também tenho o direito de reivindicar, não é? O direito que eu tenho sobre aquela obra. E depois está ali aquilo que o artigo 56 do Código diz, que estes direitos são inalienáveis, irrenunciáveis, imprescritíveis. Ora bem, o que é que isto significa? Esta é uma dimensão do direito de autor muito importante, porque é diferente, por exemplo, dos imóveis, ou dos bens móveis, dos carros, das casas. O que é que eu quero dizer com isto? A dimensão moral do direito de autor nunca é transmissível, ok? Essa de Queiroz será sempre o autor dos Maias. É verdade que os herdeiros do Essa de Queiroz podem explorar os direitos patrimoniais daquela obra, mas a obra será sempre dessa de Queiroz. Ela é inalienável. É irrenunciável. Eu também, depois de ser público e notório, ou eventualmente através do registro, que a obra é minha, eu não posso renunciar à autoria daquela obra. Eu posso transmitir os direitos patrimoniais daquela obra,
mas não posso renunciar ao direito moral, ou se quiserem aqui um dever moral da obra, ok? E são imprescritíveis, ok? Na medida em que é a todo o tempo, não é? Portanto, mesmo depois do autor da obra falecer, ao contrário do que acontece com os carros ou com as casas, ela mantém-se, ok? A autoria mantém-se sempre. É verdade que pode haver uma transmissão dos direitos patrimoniais, mas esta dimensão moral mantém-se sempre na esfera do falecido, ok? Será sempre um direito do autor da obra. Mesmo nas obras, podemos falar um bocadinho depois disso na parte das questões, mesmo nas obras que entrem no domínio público, ok? Que tipo de obras é que são protegidas? O Código enuncia uma série de tipos de obras que são protegidas. É importante dizer-vos o seguinte, a listagem que o Código dispõe é uma listagem meramente enunciativa, não é taxativa. Portanto, podem haver obras que não estão ali naquela listagem, mas que pela circunstância de não estarem ali, não quer dizer que não sejam protegidas nas dimensões que nós falámos há bocado. Nós realçámos ali a negrito, no fundo, as obras que nos pareciam mais importantes para a sessão de hoje, não quer dizer que vocês não digam outras. É importante também dizer isto. Pode haver obras, isto também tem a ver um bocadinho com... a realidade é dinâmica e pode haver tipo de obras, isso acontece muito hoje, por exemplo, com a questão da inteligência artificial, que não estão ali no elenco, mas não quer dizer que não existe uma proteção delas. Portanto, há sempre aqui uma válvula de escape do sistema para a obra protegida, mesmo que o tipo de obra não esteja legalmente protegido. E, portanto, é importante que se deixe isso aqui sublinhado. Indo um bocadinho mais longe no âmbito da questão dos direitos patrimoniais. Como é que se explora, como é que a obra pode ser explorada? O autor tem que dar sempre, a exploração da obra tem que ser sempre concedida ou prestada através de autorização por escrito. Portanto, a mera autorização oral pode não ser suficiente para que a obra seja explorada. Ou seja, explorada no sentido de, por exemplo, a exposta, como já vamos ver um bocadinho mais à frente. E os termos dessa exploração têm que também ser, de alguma forma, determinados. Portanto, o tempo, o lugar, o preço, se ele houver, se existir. E depois, para além disto, aquilo que falámos há bocadinho do direito exclusivo de fruir e utilizar a obra, materializa-se ou tem estas ramificações que ali vemos. Inclui as faculdades de divulgar, publicar e explorar economicamente, por qualquer forma, direta ou indiretamente, nos limites da lei. Ou seja, imaginemos, o indiretamente ali está claramente a apontar, por exemplo, para a questão dos galeristas, como vamos ver um bocadinho mais à frente. Okay? Não tem que ser eu, diretamente, pôr à disposição do público ou de um potencial público a minha obra, não é? Eu posso, indiretamente, através de um terceiro, fazê-lo. E, portanto, o Código prevê de forma expressa essa possibilidade. Continuando ainda na questão da exploração da obra. Lá está, por si ou por seus representantes, o amplo conjunto de formas de utilização da obra. É importante dizer isto. Existe, o Sr. Inspetor-Geral falou na introdução na questão que é uma dimensão que se calhar é clássica, mas ela ainda existe, não é? No nosso ordenamento, que é a dimensão repressiva da nossa atuação, não é? Da nossa, das polícias, da ACT, etc. Qualquer violação do direito de autor pode configurar um crime. E posso-vos dizer que existe e que é investigado e que são abertos inquéritos e que o Ministério Público leva a sério este tipo de atuação.
e, portanto, a previsão criminal, sanção penal, existe no próprio Código de Direito de Autor e, portanto, e tem implicação no nosso ordenamento. Eu penso que ainda tenho aqui mais 2, não é? Ok, portanto, a questão da definição está ali ao artista, mas podia estar ao autor, cabe definir a extensão da autorização dos direitos de utilização da sua obra, acordando, lá está o acordo que falámos há bocado, por escrito, nesse sentido, com o galerista. A questão dos termos, mais uma vez, por escrito, claro e preciso, deve, na melhor das possibilidades, deixa-me só emitir aqui mais alguém. Este acordo deve ser, portanto, sempre escrito e ter portanto, os termos o mais claros possíveis. A questão da extensão da utilização, ou seja, que tipo de poderes é dado ao galerista quando se dá permissão para ele expor e eventualmente alienar a obra, não é? E, portanto, sublinhamos isto muitas vezes, já tínhamos até sublinhado na reunião que tivemos em novembro. É muito importante que isto seja feito por escrito e de uma forma clara. Porque, atenção, a questão aqui não é porque a lei o diz, é porque a lei o diz, é verdade, mas ela determina isso no sentido de proteger o autor e o artista. Okay? Não o diz só porque é uma formalidade legal. Antes de passar a minha palavra, certo? Antes de passar a palavra, a questão exatamente muitas vezes os galeristas, para concretizar os seus objetivos, vocês sabem isto melhor do que nós, recorrem muitas vezes a vários meios de divulgação, como por exemplo catálogos com a fotografia do próprio autor ou das obras. Ora bem, no fundo aqui há uma utilização indireta da obra e da imagem do autor ou da obra. Ora bem, para esta utilização indireta, ou se quiserem, num meio terceiro, porque o catálogo ele em si também pode ser uma obra, atenção, para isso também é necessário a autorização do autor, ok? O galerista, se quiserem, não pode fazer isto só porque sim, só porque é uma opção comercial. Portanto, ele precisa sempre da autorização da parte e do consentimento da parte do autor. Pronto, eu agora vou passar a palavra ao meu colega Luís Sandi Silva para continuar a apresentação. Posso fazer isso? Ora, boa tarde a todos. Entramos agora numa parte, enfim, com algumas especificidades que são aplicáveis às artes visuais e começávamos por referir aqui uma norma que o Código de Direito de Autor dos Conexos contém sobre o país de origem de obra não publicada. Há uma regra geral, que é relativamente às obras não publicadas, estamos a falar de todas as obras, considera-se país de origem aquele a que pertence o autor, isto é a regra geral, mas no tocante às obras de arquitetura e de artes gráficas ou plásticas há aqui uma exceção. É que quanto a estas, portanto, quanto às obras de arquitetura e de artes gráficas ou plásticas incorporadas no imóvel, considera-se país de origem aquele em que essas obras foram edificadas ou incorporadas numa construção. Esta é uma especificidade, só se aplica às obras de arquitetura e de artes gráficas ou plásticas. Continuando com mais alguns aspectos que entendemos relevantes, avançávamos agora para um outro ponto que se prende com o direito de expor as obras de arte. E sobre este ponto muito concreto, o artigo 157 do Código de Direito de Autor tem também aqui algumas disposições relevantes. Só o autor pode expor ou autorizar outrem a expor publicamente as suas obras de arte, regra geral.
A alienação da obra de arte envolve, salvo convenção expressa, a atribuição do direito de expor. Já passei aqui. Acho que está nesta atribuição. Quanto à responsabilidade pelas obras postas, também temos uma norma específica que é muito relevante e que sustenta que a entidade promotora de exposição de obras de arte responde pela integridade das obras postas, sendo obrigada a fazer o seguro das mesmas contra incêndio, transporte, roubo e quaisquer outros riscos de destruição ou deterioração, bem como a conservá-las no respectivo recinto até ao termo do prazo fixado para a sua devolução. Portanto, isto é também um aspecto muito importante quanto à exposição de obras, e aqui, desde logo, lembramos, por exemplo, da exposição em galerias ou outros espaços. Avançando num conjunto de normas que nós consideramos muito relevantes nesta área específica, e não vos querendo amassar muito, porque na verdade também já não faltará assim tanto, dar-vos nota aqui do seguinte: quanto à reprodução de obras visuais, este é um tema que também nos traz a miúdo algumas situações, denúncias, enfim, alguns casos que temos que trabalhar, e sobre isto importa referir alguns aspectos. A reprodução das criações de artes plásticas, gráficas e aplicadas, design, projetos de arquiteturas e planos de urbanização, só pode ser feita pelo autor ou por outrem com a sua autorização. Este é o primeiro aspecto. A autorização deve ser dada por escrito. Há pouco o meu colega Rui Cruz referiu bem a importância de ter muitas vezes as convenções passadas, as autorizações ou convenções passadas a escrito, e presume-se onerosa, a autorização presume-se onerosa e pode ser condicionada. Um outro aspecto também que consideramos importante prende-se com a identificação da obra. O contrato deve conter indicações que permitam identificar a obra, tais como a sua descrição sumária, debuxo, desenho ou fotografia com a assinatura do autor. Finalmente, as reproduções não podem ser postas à venda sem que o autor tenha aprovado o exemplar submetido a seu exame e análise. Isto é também um aspecto importante. Para finalizar, ainda neste artigo, que é o artigo 160, há também um aspecto que se prende com a necessidade de todos os exemplares reproduzidos deverem ter nome, pseudónimo ou outro sinal que identifique o autor. Portanto, isto é mais um aspecto que consideramos também importante trazer aqui à colação. Mais 2 slides para, digamos, não vos amassar muito mais, mas 2 slides que consideramos também, de alguma forma, importantes referir nesta sessão. Um primeiro tem a ver com o artigo 54 do Código de Autor, que fala no direito de sequência. O direito de sequência dispõe que o autor de uma obra de arte original, que não seja de arquitetura nem de arte aplicada, tem direito a uma participação sobre o preço obtido e preço obtido sobre o preço de cada transação, desde que esta transação seja realizada mediante a intervenção de qualquer agente que atue profissional e estavelmente no mercado de arte após a sua alienação inicial por aquele. Se nós observarmos este direito de sequência e com as suas especificidades previstas neste artigo 54, vemos que este direito é inalienável e irrenunciável, a lei diz expressamente, no número 3, e depois temos aqui a participação sobre o preço, que tem uma fixação muito específica, que eu não vos vou aqui amassar, mas que tem a ver com o preço de venda. Quanto maior o preço de venda, depois vai descendo aqui a participação sobre o preço. Eu sobre este ponto, o artigo é extenso, não vou aprofundar muito mais, depois há alguma questão estamos ao dispor, também sobre esta matéria, e avançamos aqui para mais uma matéria que tem a ver sobre o registro de obras.
muitas vezes temos algumas questões concretas sobre a obrigatoriedade ou não do registro na IGAC para, digamos, e se ele confere ou não o direito de autor. Portanto, há aqui alguma confusão. E desde logo pretendemos aqui dizer o seguinte: o registro na IGAC é meramente facultativo, não é obrigatório. O direito de autor existe sempre independentemente do registro. Todavia, e isto é um ponto também relevante, garante ao requerente uma presunção de autoria e que pode ser útil especialmente em tribunal, quando há algum processo judicial. E isto surge quando há dúvidas sobre quem tem titularidade de direito sobre uma obra. Percebemos que, muitas vezes, a prova pode ser extremamente complexa. Nessa medida, pode ser, de facto, relevante nestes casos, especialmente nestes casos de litígio. A legislação aplicável ao registro está prevista no Regulamento de Registro de Obras Literárias e Artísticas e que foi aprovado pelo Decreto-Lei 143 de 2014. Também tem todas as especificidades e, portanto, alguma dúvida que surja sobre este ponto também estamos ao dispor, nem que mesmo através dos nossos canais ou através do nosso e-mail, estamos sempre ao dispor também para esclarecer. Mais 2 pontos muito rápidos, só para vos dar nota aqui. Agora, é um outro âmbito, que é o âmbito inspectivo. O nosso Inspetor-Geral referiu as questões repressivas e de alguma forma também a nossa vertente inspectiva, e sobre esta matéria dar-vos nota do seguinte: nós temos aqui 2 planos a nível inspectivo. Temos o plano do ambiente físico, portanto, e depois temos o plano do ambiente digital, portanto, internet. Em termos de inspeção do ambiente físico, nós temos como procedimentos as ações inspectivas clássicas no terreno, e temos a festivais, a concertos, bares, cinemas, teatros, centros de cópias, feiras e outros espaços onde ocorrem eventos de natureza artística. Na nossa inspeção, visamos um conjunto de atividades, desde a reprodução, edição, distribuição, venda, execução, exibição de obras e conteúdos culturais, e muitas vezes o resultado destas ações pode ser um resultado ou de conformidade do agente com a lei, ou, no caso de haver irregularidades, elas depois podem assumir aqui algumas ramificações. Pode haver, por exemplo, indícios de prática criminal, e nós aí o que fazemos é participação do Ministério Público para a ação. Pode haver matéria de contorno nacional e que seja da nossa competência a instauração dos processos de contornação, e temos muitos a correr, e isso também é uma matéria que nós perseguimos aqui na IGAC, e temos também, por sua vez, como resultado a possível ordem de destruição de material, no caso de haver alguma determinação judicial. Muito em síntese, estes são, digamos, aspectos da nossa inspeção ambiente físico. Mas depois temos também, e hoje cada vez mais, o mundo digital. E aqui, também muito rapidamente, porque de facto é um mundo, mas dar-vos nota do seguinte: nós temos também um conjunto de atividades relacionadas com as ações inspectivas em ambiente digital, portanto, na internet, e focam essencialmente na reprodução, venda, execução, comunicação pública de obras e conteúdos culturais. Há aqui uma particularidade, já vos darei nota um pouco mais aqui rapidamente, um pouco mais à frente, mas dizer também que, como referimos para as inspeções em ambiente físico, como é evidente, o resultado destas inspeções também pode ser um resultado, primeiro, de conformidade com a legislação, mas depois também podemos identificar indícios de alguma prática criminal, participar ao Ministério Público, ou de indícios de contornação, e aí avançaremos com o processo de contornação, que pode culminar com a aplicação de uma coima, uma sanção acessória, por exemplo, de interdição ou de suspensão do operador, entre outras sanções. E temos um procedimento, neste momento, que é um procedimento, digamos, com algum mediatismo e expressão, que é o procedimento ao abrigo da Lei 82 de 2021. Esta lei estabelece procedimentos de fiscalização, controle, remoção e impedimento de acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos. E, portanto, o que esta lei confere, além de estabelecer um conjunto de regras, confere poder à IGAC para determinar a remoção ou impedimento de acesso a um site, por exemplo. Claro que isto é feito de forma muito ligada com os operadores, a articulação é permanente, há um conjunto de procedimentos instituídos sobre esta matéria, e eu, enfim, não vos tomarei mais tempo com isso,
mas dar-vos nota que esta é uma área de grande atividade neste momento na IGAC, com grande impacto, e iremos cada vez mais, com mais impacto. Portanto, os desafios são grandes, e tentaremos também nesta matéria, enfim, cumprir os objetivos que temos, também a nível europeu, porque a própria Comissão Europeia está muito atenta a esta matéria, possivelmente estabeleceu uma recomendação aos Estados-membros sobre esta matéria. A recomendação, na verdade, impõe a adoção de medidas. Nós, no nosso quadro, em Portugal, já adotámos, de facto, medidas com esta Lei 82/2021, que prevê estes bloqueios administrativos. A ação esta que em muitos países não é, de facto, prevista desta forma. Em muitos países não existe enquadramento legal, ou o que existe prevê o bloqueio só através de ordens judiciais, e isso é sempre demoroso. E, portanto, diremos que também é um desafio para nós esta matéria. E com isto terminamos esta parte da apresentação. O objetivo foi de não vos amassar muito, mas dar-vos aqui, digamos, algumas normas que consideramos importantes, um bocadinho adaptadas à vossa atividade, mas algumas um bocadinho mais gerais, dar-vos algum overview mais global da nossa atividade, e entramos agora num momento em que nos colocávamos também ao vosso dispor para questões que tenham. Vamos aqui só retirar a partilha de conteúdos, portanto, vou clicar aqui exatamente, e entramos agora aqui num momento de ação em que nos colocaríamos ao vosso dispor para questões que pretendam colocar, e portanto, se calhar, não sei se temos aqui já alguma questão, se calhar abrimos já o fórum, portanto, estamos ao vosso dispor. Ok, eu posso começar por fazer uma pergunta inicial, então, que tem a ver é uma pergunta muito específica, que tem a ver com a questão da exibição de obras. Se um autor pode ou não impedir a exibição de uma obra num determinado local, mesmo que essa obra da sua autoria já esteja numa coleção, portanto ele não tem direitos patrimoniais já sobre a obra, no sentido que foi vendida, mas pode impedir que uma obra que esteja numa coleção, já tenha sido adquirida, se pode impedir a sua presença em algum tipo de outra exposição, em qualquer local. Ou seja, ele tem direito a poder fazer essa, não sendo já o dono da obra, digamos, ele pode ter essa capacidade de poder proibir a sua exibição em determinado local ou não? Só uma pergunta, portanto, a obra já foi alienada, certo? Exato, já foi vendida a uma coleção. Pois, só se eventualmente no mecanismo de transmissão, não é? Quando houve a transmissão, tivesse lá alguma condição nisso. Pois, porque isso quando é transacionada, pressupõe que há o direito de exibir sem autorização do autor, certo? Exatamente. Se nada tiver previsto, a regra geral é que não pode impedir. Ok. Passam todos os direitos patrimoniais, não é? Se não for condicionado, passam todos os direitos portanto, para quem vai usufruir dos direitos patrimoniais da obra a partir desse momento. Outra questão, se a obra já pertencer a uma coleção, a essa outra coleção, e quando eles usam fotografias dessa peça, nesse caso, a fotografia tem ou não que ser autorizada por nós, a sua utilização? Se a obra pertence já a uma outra coleção e nós já não temos poder sobre a obra, no sentido de sermos ainda os proprietários da obra. Mas só uma pergunta, portanto, a obra, nesse caso, a obra também já foi alienada. Exato. Isso pressupõe também que eles podem usar os direitos de reprodução da obra sem autorização do autor, certo? Isso mesmo. Okay. Ou seja, exatamente, aí como o Rui referiu, e é o tal ponto das convenções, dos contratos, dos acordos. É muito importante, se pretendemos salvaguardar algum aspecto, algum direito, temos que contratualizar. Sim. Ok. Posso só fazer uma pergunta? Não sei se certo, Rodrigo. Avança, Rodrigo. O certificado de autenticidade de uma obra garante esses direitos. Vamos imaginar que, por exemplo, um autor vende uma obra a um museu, a uma instituição, a uma coleção, a um particular, e passa um certificado de autenticidade sobre essa obra. Ou seja,
O certificado é passado pelo autor, é como se fosse a sua assinatura. Não pode ser delegado, a não ser que seja delegar por escrito a um representante ou um promotor. E geralmente, quando isso acontece, quando um museu ou uma coleção organizada, digamos assim, adquire um trabalho, pede ao artista esse certificado de autenticidade. Além do certificado de autenticidade, pede os direitos de reprodução de imagem para fins não comerciais. Vamos imaginar que, por exemplo, imaginem, eu vendo uma peça minha e de repente uma coleção e faço uma cedência dos direitos de imagem dessa peça e que daqui a não sei quantos anos eles resolvem fazer chapéus de chuva ou canecas, digamos assim. E isso tem uma vertente comercial. Nos direitos, geralmente, quando se faz a cedência dos direitos de imagem, uma das coisas que aparece nessa minuta contratual é que as imagens são para divulgação do trabalho e da coleção, não são para serem utilizados em merchandising ou outras coisas. E só para terminar, se no certificado de autenticidade dos autores nós colocarmos restrições ao uso da imagem da peça e nesse certificado de autenticidade garantirmos que essa peça só é considerada válida mediante a apresentação desse mesmo certificado carimbado e assinado pelo artista, como é que isso funciona em relação às coisas que aparecem sem isso, digamos assim? Sim. São várias questões, Rodrigo. Vamos tentar, ok? Como estava aqui a dizer a minha colega Sónia, é assim, todas as autorizações têm de ser prestadas, não é? Têm de ser de alguma forma exteriorizadas, não é? Portanto, eu acho que isso abarca bastante das dimensões que o Rodrigo disse. No momento da transmissão, tal como falávamos há bocado, fazendo a ligação para uma questão inicial do Paulo, acho que foi o Paulo que colocou essa questão. Agora, a questão dos chapéus de chuva. É mais difícil. Essa é mais difícil. O Luís falou na apresentação da questão do direito de sequência, não é? Portanto, eu acho que o objetivo da questão do Rodrigo era se o autor poderia usufruir economicamente da venda dos chapéus de chuva ou não. Ou era só na possibilidade de serem feitos chapéus de chuva. Se não quiser uma imagem associada, sei lá, um conteúdo político que não exatamente. E eu deixar previamente Assim não podes falar, estou aqui então vamos se calhar voltar à pergunta a uma das questões que o Rodrigo tinha colocado. Eu vou passar então a palavra à minha colega Sónia Melo, está bem? Para ajudar aqui também na resposta, está bem? Obrigado. Posso fechar? Não se apanha. Só por um lado, só que para perceber um aspecto, que, portanto, a obra já foi alienada, certo? Só para clarificar. A obra já foi alienada. Rodrigo, não sei se o Rodrigo está. Se calhar quem nos queria esclarecer não está. Exato, o Rodrigo não está. Mas pronto, nós podemos... Pedro quer falar, está ali. Eu estou, o Rodrigo está aqui no WhatsApp a perguntar-me, eu vou-lhe dizer que o link já está ativo, porque ele estava a achar que não ia conseguir. Se faz favor. O Pedro, entretanto, tem a mão no ar, se quiser intervir, força. Sim, boa tarde, muito obrigado. Eu tenho aqui o que nos trouxe aqui também, que disputou isto, tinha a ver com todas estas questões, mas nomeadamente com o uso das leiloeiras, das nossas imagens, dos trabalhos, sem qualquer tipo de ética e de autorização. Pronto, as questões da ética mais gerais não estão aqui trazidas, mas aqui as da autorização podem especificamente disputar uma inspeção. E se a vossa componente repressiva passa por haver inspeções perante uma denúncia, e neste caso o nosso mercado é pequeno, há 3 leiloeiras principais
na praça para o topo do mercado, que não será o topo noutros mercados, este não é o topo de coisa nenhuma, mas é o mais expressivo que nós temos, será o topo que nós temos. Portanto, há assim 3 lagoeiras que para nós era muito importante que de forma pedagógica houvesse uma intervenção. Nós preparamos que tenhamos uma intervenção nesse sentido e gostaríamos que também que vocês, como entidade inspectiva, tivesse esse trabalho também. O que é que aconteceria se nós tivéssemos uma denúncia do uso abusivo das imagens de artistas de obras de arte que têm idades inferiores a 70 anos e que recorrentemente nós vemos catálogos e sites cheios de obras, de imagens de obras que não têm qualquer tipo não têm autorizações. Portanto, eu conheço quem nunca tenha dado autorização, depreendo que a generalidade daquelas imagens são obras que carecem de autorização. Como é que se força o que é que nós podemos esperar da parte desculpem ser muito direto e Sim. Pedro, sobre este ponto concreto, é evidente que a utilização de obras sem autorização, para além dos limites da autorização concedida, pode configurar o crime de usurpação. O que significa que, havendo indícios, desde logo uma ação pode ser participação ao Ministério Público. Porque se é crime, quer dizer, a nossa intervenção pode ser sempre uma intervenção que acontece no âmbito de alguns processos de crime, que é para uma perícia, pode ser uma perícia, ou para a emissão de um parecer técnico ou jurídico, auxiliar do Ministério Público, porque estamos no âmbito de matéria e crime. E, portanto, estando no âmbito de matéria e crime, esse poderá ser um caminho. O outro caminho, claro que é sempre um caminho possível, que é o caminho de remeter alguma denúncia para a IGAC, e, portanto, a IGAC apreciará se há matéria criminal, vai reencaminhar para o Ministério Público, e, portanto, se houver matéria que pode cair na nossa alçada, poderá lançar mão dos mecanismos inspectivos, sendo certo que, havendo indícios claros de crime, provavelmente a nossa ação será encaminhar para o Ministério Público, passa a ação criminal. Nós aí temos, como referi, o nosso papel um bocadinho mais acessório, mas vamos participando com muita regularidade em processos de crime, quer na reação de perícias, quer na emissão de pareceres técnicos jurídicos de apoio para o Ministério Público. E, portanto, creio que o caminho poderá ser este. Eu creio que nesta matéria tem que ter algum equilíbrio, na medida em que há sempre, portanto, no âmbito do contrato entre o autor e a leiloeira, neste caso, ou o galerista, há sempre necessidade de divulgar, de divulgação da exposição, e, portanto, há sempre a possibilidade de haver uma divulgação de obras, de algumas ou das peças, ou, portanto, isso estará no âmbito do contrato e portanto, faz parte também dessa promoção, da promoção que é feita e que é do interesse de todos. Portanto, a forma como ela é feita pode ser condicionada. Portanto, tudo pode ser contratualizado e o autor tem sempre, portanto, essa garantia que poderá condicionar na medida em que entender. Mas não havendo qualquer autorização, qual é essa, digamos, tolerância perante o espírito da lei de haver algum tipo de divulgação? Ora, não é nenhuma, não é? Não se pode usar, pode ter. Posso só fazer aqui uma questão, Pedro, que é a seguinte: tu no fundo estás a falar de peças
já estão vendidas a terceiros. Sim, já estão Portanto, vendidas. se ela pertence a terceiros, se os Não é o terceiros autor podem... diretamente. Exato, mas se a peça pertence a terceiros, e se eles podem, como há bocado se falou, de que eles podem divulgar fotografias porque eles adquiriram esse direito, até que ponto é que eles têm ou não o direito de pôr essas fotografias e passá-las a uma leiloeira para estar num catálogo de leilões? Podem, então é deles. Pois há essas Identificação patrimonial do que eles adquiriram. Não é? É uma ramificação do direito patrimonial que eles adquiriram. Não é só ter a obra consigo, não é? Seja em casa, noutro sítio qualquer, não é? Tem essa possibilidade também, sim. Tem a possibilidade de fotografar e divulgar num catálogo, por exemplo? Sim. Sem qualquer autorização. Se não for condicionado à partida, voltamos um bocadinho atrás, Pedro, não é? Okay. Se calhar tem que ser no momento inicial, não é? Montante, que o autor condiciona logo isso. Ou seja, dar a sua anuência, o seu consentimento, para que quando se isso vier a colocar futuramente, ele tenha direito de participação nessa decisão. Agora, se nada disser, sim, passa-se na totalidade dos direitos patrimoniais, que incluem o direito de divulgação da obra. E mesmo um catálogo está à venda, por exemplo. Os catálogos das leiloeiras estão à venda. Portanto, é um objeto comercial. Isso não está... Isso não é... Eu gostaria de perguntar isso, porque nós quando vendemos a obra, não sei se me estão a ouvir ou não, peço desculpa. Estamos, Ana, podes continuar. Nós quando vendemos a obra, supostamente estamos a vender a obra, mas os direitos de imagem, eu sempre pensei que era assim, são sempre não comerciais, ou seja, se uma coleção quiser divulgar no site do seu museu, essas coisas assim. A partir do momento em que vai entrar para um catálogo, para um circuito comercial novamente, a questão é, eles podem fazer isso? Eles podem utilizar as imagens para fins comerciais? Sim. É porque... Sim. A resposta em abstrato, jurídica, é sim. Agora, isto é como tudo no direito, não é? Todas as regras têm exceções. E a exceção aqui está no momento em que o autor ou o artista exatamente faz a transmissão, faz a venda, no caso, a alienação da obra. E pode ou não condicionar, ou quer ou não condicionar, essas futuras utilizações mais ou menos abusivas do ponto de vista do artista da obra, não é? Porque a qualquer momento Ou seja, diz Pedro. Quando vos foi feita aquela pergunta formal por parte da associação, foi exatamente o contrário que nós interpretámos a vossa resposta. Que dizia que dentro dos 70 anos os direitos das imagens estavam integralmente protegidos. Nós interpretámos que tínhamos conseguido uma conquista nessa interpretação, porque neste caso específico, que seria o das leiloeiras, nomeadamente a impressão dos catálogos e a divulgação online, as imagens que eles estavam a usar era um uso abusivo perante a lei. E ao terem-nos respondido da forma como responderam, nós interpretamos exatamente o contrário. Pois. Pedro, mas é que esta resposta, vamos ver, eu estou com ela à frente, neste momento, estou a vê-la. Há aqui uma base, é que a base que está a base disto é a obra não foi alienada. Que nós estamos a falar, no caso, de uma obra que não foi alienada. Ou seja, nós aqui dizemos assim, a utilização de obras sem autorização ou para além dos limites de autorização concedida, trata-se de uma conduta que viola o direito de autor, consubstanciando o crime de usurpação. Ora, considerando o tema em concreto trazido à consideração da IGAC, observa-se que as referidas leiloeiras, galerias comerciais, que neste último caso designamos por galerias de arte, desempenham historicamente um papel fundamental, etc, etc. Depois continuamos a referir que é o artista que cabe definir a extensão de autorização dos direitos de utilização sobre a sua obra, acordando nesse sentido com o galerista. Portanto, nós aqui, ao referir isto, qual é a nossa... Estamos num ponto em que a obra não foi alienada, ou seja, o autor ainda pode
está no quadro da sua autonomia até contratual, poderia vender com algumas condições, com algumas cláusulas. Esse foi o racional. Agora, portanto, e depois avançamos e falamos no acordo, o que é que o acordo deve conter. Mas a base foi sempre essa, nunca foi numa base de que já tinha havido alienação. Pronto, isto às vezes ter havido aqui alguma, digamos, má comunicação. Assumimos essa mútua. Sim. Posso só dizer uma coisa? Em caso de dúvida, a leiloeira vai ter que fazer prova de que a obra foi adquirida. Certo. Quer dizer, eu sei que estou a falar com entidades oficiais, mas também sei que, assim, eu estou cá há muitos anos e, portanto, as obras dos anos 80 não há recibos, não há certificados, não há nada. Eu tenho pessoas que de vez em quando me vêm pedir, Ana, passe-me um certificado, porque agora as pessoas estão a pedir certificados, eu passo, mas quer dizer, a pessoa que as comercializou até já morreu, que era o galerista da Módulo. Portanto, nem sequer há essa... pronto, e as coisas eram completamente diferentes. E geralmente são essas obras que, para nós, artistas mais velhos, aparecem mais em leilão, não é? Porque são aquelas que a gente já não repete, ou já não faz numa linha de sequência, porque são muito antigas. Portanto, uma maneira de travar é dizer, não, eu preciso da prova em como essa obra foi alienada, porque eu não tenho prova disso. Eu posso dizer. Esse é um ponto relevante. Sim. Esse é um ponto muito relevante. Peço desculpa. Já agora, no seguimento do que disse a Ana, eu estou-me a recordar de casos de obras doadas para fins beneméritos e que estão nas leiloeiras, não foram vendidas nesse leilão e continuam para venda. E aparecem não só no site dessa leiloeira, como naqueles sites de agregação de obras de várias leiloeiras, e essa obra é nossa, não foi vendida. E ninguém nos pergunta nada. Lá está. E é um caso já diferente do que estávamos a falar. Sim. Porque isso aponta para indícios claros de aí há observação. Aí não há dúvida. Quer dizer, há o Ministério Público dirá e os tribunais, mas sim, são indícios, não é? Os indícios do que a Sana está a descrever são nesse sentido, não é? Quer dizer, não há dúvida. Então, houve uma doação, porque a doação também é uma transmissão, atenção. Mas, atenção, a obra só é, a obra, ou seja, imaginem, por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma obra que foi doada à ILGA, a Ana também esteve em vários leilões destes beneméritos, ou seja, não há uma transmissão, nós passamos a obra para a mão de outra pessoa e, supostamente, se a obra não fosse vendida, ela teria que se voltar para nós, mas ela fica ali num limbo e fica guardada numa leiloeira e aparece para vender, eu já nem sei por quem. E uma vez questionada a leiloeira, disseram-me que não tinham nada que me dizer o que é que aconteceu à obra. Isto é extraordinário. Por isso é que o Código, como salvaguarda, prevê que tudo isto esteja por escrito. É a forma de o autor se salvaguardar. Por escrito. Contratos tipo, por exemplo, uma doação pode ser condicionada, mas tem que estar por escrito, não é? Eu condiciono, e digo em condições, portanto, vou doar para ser leiloada. Se não for, também, imagino, fica para a associação, que não pode fazer isto, aquilo, o que entenderem, percebem? Porque está na vossa disponibilidade. Isto é muito importante, aliás, é fundamental que esteja por escrito.
talvez mesmo na linha daquilo que a minha colega Sónia refere, talvez aquilo que um dos pontos que possa vir até a ser relevante e portanto adequado como trabalho futuro, eventualmente poderá ser da vossa parte, eventualmente algum alerta, alguma advertência, se considerarem ajustado aos artistas, no sentido de acautelar, sempre que há alienações, acautelar aquilo que entenderem que devem acautelar, porque é evidente que depois a partir daí ficará na esfera de cada um, mas se estiver devidamente avisado, enfim, para as consequências da alienação e para a possível utilização da obra alienada, pode haver aí depois um rol, digamos, de cláusulas que podem ser colocadas e depois aí é evidente que a salvaguarda do autor pode ser maior no caso de colocar um clausulado um bocadinho mais exigente ou não, sendo que pode ter essa esfera de autonomia ou não, em função depois do valor, do negócio em si. Mas se calhar essa sensibilização pode ser até útil no sentido de calcular alguns casos. Agora, aquele caso que a Susana há pouco estava a referir, parece um caso gritante digamos, de abuso. E, portanto, eventualmente aí nesse caso tem uma ação quer dizer, não digo judicial, mas se calhar tem que haver ali uma notificação, uma notificação formal para restituição da obra, por hipótese. Claro que isso tem que ser feito, se calhar tem que ser bem feito, mas pode haver casos em que, havendo algum desconhecimento, depois quem está no negócio pode aproveitar e, portanto, algum desconhecimento e beneficiar disso. Também algumas considerações. Sim, eu acho que o que se tira desta parte da conversa é que obviamente será importante que a AVVP comunique essa informação e saliente junto dos seus associados que obviamente os contratos têm que ter uma série de cláusulas que de uma maneira geral nós não tomamos muito em consideração ou somos mais descuidados quanto a isso, para salvaguardar essas situações no futuro, obviamente, de controle, sobretudo da questão da imagem, que tem a ver com... Entanto, eu percebi que o Rodrigo entrou, portanto, não sei se é que ele quer retomar aquela pergunta de há bocado, que tinha exatamente a ver com a utilização, por vezes, de imagens de uma maneira que não é aquela que nós, obviamente, queremos. Estás aí, Rodrigo? Queres continuar a falar da questão de há pouco? Sim, basicamente é isso, é que se for manifestado por escrito junto, por exemplo, da galeria ou da leiloeira que nós não autorizamos, enquanto autores não autorizamos a imagem e nos certificados da autenticidade da própria obra que são emitidos por nós, que são carimbados, autentificados e assinados, digamos assim, proibimos o uso da imagem para fins comerciais. Se nós temos alguma razão nesse ponto ou se há aí uma brecha qualquer na lei e se eles podem continuar a usar sem o nosso consentimento. Sim, podem aproveitar precisamente o certificado para condicionar a utilização. Se pensarem um bocadinho, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um CD. Um CD que nós compramos de música, não? Aquele CD, quando compramos, permite-nos ouvi-lo na nossa casa, no nosso ambiente privado. Não nos permite colocá-lo ou passá-lo, não é passá-lo, no nosso bar. Nós temos ali, exploramos um bar e eu pego no meu CD e vou colocar no bar com música ambiente. Ora, o CD não pode ser utilizado para ser comunicado publicamente. Porque o produtor e os autores, as autorizações que ele compreendem apenas no privado. E, portanto, se eu quero fazer um uso público, eu tenho que pedir autorização, neste caso, às entidades que estão coletivas. Portanto, este certificado diria que pode funcionar, de alguma forma, do mesmo modo, condicionando precisamente a sua utilização
ou ambiente privado, portanto, para uma utilização pessoal do adquirente, neste caso. Não é? Mas então, isso pode ser interessante, uma forma interessante de salvaguarda. Sim, posso só fazer mais uma questão, só para terminar isto e para explicar melhor. E eu acho que vou até falar no meu caso pessoal, porque acho que isto também pode ser uma referência para os colegas e acho que a pergunta assim acaba por ser mais válida. Eu, quando me passei a representar eu próprio enquanto artista, quando fiquei sem galeria, enviei um e-mail para uma leiloeira a dizer que eu me estava a representar a mim próprio, ou seja, que toda a autoria do meu trabalho, a verificação, valores, essas coisas todas que me deviam consultar a mim caso tivessem alguma dúvida. E disse-lhes que não autorizava, que não fazia cedência de imagens do meu trabalho, qualquer que fosse o trabalho, sem ser consultado. Ou seja, a partir desse momento, qualquer leilão ou qualquer situação de exposição pública do meu trabalho sem o meu consentimento constitui uma infração ou podem fazer isso? Não, constitui uma infração. Sim. Não é? A sua autorização é aquela, não é? Portanto, limitou a utilização, não é? E, portanto, tudo o que possa sair desse âmbito sim, já entramos no âmbito criminal. Eu peço desculpa, mas penso que o Rodrigo se refere a peças de segundo mercado, ou seja, peças que já foram vendidas, que não são da propriedade do autor, neste caso o Rodrigo, e que estão a aparecer para revenda. Portanto, lembrando aquilo que tinham dito anteriormente, houve um momento de venda em que é alienado esse direito, a pessoa pode recuperar dessa forma ou entregar essa declaração, essa informação a um recuperar. Então, como é que não estou muito bem a articular as duas informações quando se volta, quando se contacta a leiloeira e diz já não há essa autorização de reprodução? Não, vamos lá, nós temos sempre dois momentos. Nós temos há um momento em que o autor referiu os direitos morais e patrimoniais, não é? E depois há outro momento em que na sua posse, digamos assim, ficam os direitos morais, mas os patrimoniais não têm uma alienação, não? Certo? E, portanto... Esse é o momento-chave. Esse é o momento-chave. Não é para condicionar. Na venda, coloca algumas condições na alienação, quando vende, não o faz sobre aquela outra. Eu acho que posso acrescentar aqui uma... A questão que o Rodrigo estava a colocar tinha a ver, como estava a dizer o Pedro, com obras que já não estavam na alçada dele. Portanto, obviamente, não é pelo Rodrigo ter mandado a carta que consegue recuperar esses direitos, certo? Sim, não, exatamente. Exatamente. Nós estamos sempre aqui no momento anterior, não é? Posso só acrescentar aqui? É uma venda. Eu vendo. Portanto, já não é meu. Certo? Eu vendo, é meu. Não é meu fisicamente, mas é meu enquanto... Autor, mantenho os direitos morais sobre a obra. Claro, a autoria, fica só a autoria, não a propriedade. Não a propriedade. Não, é transmitiu os direitos patrimoniais, os direitos de explorar a obra. Exploração, que a questão é a exploração. Qualquer retificação dessa exploração, seja qual for, transmitiu-se, não foi condicionada. No momento em que o Rodrigo a transmitiu, não é possível depois condicioná-la à posteriori. Posso acrescentar aqui uma pergunta? Desculpe, não sei se estavam a ouvir. Queria só acrescentar aqui um último layer a toda esta possibilidades na alienação. Imagina que um autor morre e há determinado conjunto de obras que lhe pertenciam, que não foram alienadas, no sentido que não foram vendidas no seu património a um comprador, mas passam, neste caso, para os herdeiros, não é? Certíssimo. Podem os herdeiros, essa transmissão de herdar, tecnicamente, como é que se considera? Há essa alienação já nesse ato de herdar? não. E se não... Há uma transmissão
morte. Dos direitos patrimoniais. Ok, portanto, o herdeiro, neste caso, pode ele então ter esse direito de colocar, não, já não é o autor, portanto, não é? A questão aqui é, o autor, quando vende a obra, pode colocar, lá está, em contrato, todas estas condições de eu só quero que o meu trabalho não seja utilizado para estas condições, blá, 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 blá. Entretanto, existe um conjunto de obras que o autor, como não as vendeu, não colocou estas condições. Mas podem os herdeiros, ao vender esta obra, colocar essas condições? Claro que sim. E se sim, então podemos dizer também que imaginemos que uma obra já foi vendida pelo autor, sei lá, a um cliente qualquer. Esse cliente qualquer, por sua vez, vai vender de novo. Nesse caso, podemos equiparar as situações e dizer que esse novo dono do adquirente da obra patrimonial, também pode ele colocar então essas condicionantes na sua produção. Exatamente. Ou seja, ele recebe todo o conjunto de direitos que estavam na obra, ou seja, mesmo ser um segundo ou um terceiro proprietário da mesma, não é? Tem é que sempre respeitar eventuais condições, não é? Que o autor condições prévias da primeira transmissão, não é? E até pode acontecer uma coisa engraçada, por complicar, os juristas gostam de complicar, não é? O autor, há um conjunto de condições que coloca na primeira transmissão, ao primeiro adquirente, e depois do segundo para o terceiro adquirente, em cima dessas mete outras condições. Isto é perfeitamente possível do ponto de vista do negócio jurídico, se quiserem. Ok? Ana? A única coisa que eu acho que resumimos de toda esta conversa é que a única maneira que nós temos de nos proteger é, a partir de agora, em qualquer transmissão, em qualquer documento de certificação de autenticidade, pôr uma linha em que dizemos que só autorizamos a utilização da imagem para direitos, para fins não comerciais, e que qualquer autorização comercial tem que ter a nossa autorização. Acho que nem vale a pena estarmos a falar mais sobre o assunto. Essa informação é importantíssima passar a todos os artigos plásticos. Eu posso-vos contar como é que eu consegui fazer face a uma leiloeira. E agora eu consegui perceber, com a vossa explicação, que muito vos agradeço, como é que a leiloeira recuou. Ou seja, apareceu uma obra em leilão que eu tinha oferecido. E eu fiquei bastante incomodada, porque quando eu ofereço uma obra, eu peço sempre que um dia se desfizerem da obra, mas reparem, isto não é um contrato escrito. Isto é uma coisa que, quando ofereço uma obra, realmente é um amigo, não é? Ou alguém com quem se tem mais intimidade. E, portanto, eu peço sempre que se a pessoa, por qualquer razão, tiver que desfazer da obra, me avise primeiro, porque eu posso querer adquiri-la. Não. A pessoa que está armada em espertinha não me consultou. E apareceu um preço ridículo, claro, não lhe custou nada a pagar, não é? Foi a oferta. Na leiloeira, como a leiloeira é uma leiloeira importante e precisava de um certificado meu, eu disse, sim, a obra é minha, mas eu não autorizo. Bem, agora estou-me a rir porque estou a ver que não fui correta no que estava a dizer, mas eu não autorizo a divulgação da imagem dessa câmara. E aleguei exatamente isso, porque eu, quando ofereci a obra, eu pedi para ser informada se ela fosse a leilão. E isso não foi feito, portanto eu não autorizo. A resposta da leiloeira foi, isso não é bem assim, eu agora percebo que não é bem assim, está esclarecido, porque não é bem assim, mas de qualquer maneira informámos o nosso cliente, assim que dissemos quais eram as razões que estava a alegar, retirou imediatamente a obra do leilão. Pronto. O assunto resolvido era o que eu queria. Mas, ou seja, a leiloeira deve ter dito, atenção, que se ela mencionou isso e houver uma terceira pessoa e ela quiser ir com uma ação judicial
pode haver uma testemunha disto, não é? Eu posso não ter um contrato, mas eu posso ter uma testemunha presencial e assisto à pessoa. Portanto, isso assustou imediatamente quando estava a pôr a obra em leilão. Portanto, realmente é termos imenso cuidado quando temos obras e pôr isso numa linha discreta, sei lá, como fazem as companhias de seguros que a gente nem lê e assina, não pode pedir nada. Pronto. Por uma coisa discreta lá, não sei o quê, eu peço desculpa estar assim armada em vamos enganar, mas não é uma questão de vamos enganar, passamos a vida a se enganar. É proteção, Ana, é uma questão de proteção do autor, atenção, e do artista. Passar a o que acho que é, por exemplo, uma obra vai ao leilão e depois o cliente que comprou a obra vem pedir o certificado de autenticidade da mesma obra. Eu posso recusar ou não? Supostamente deve ser a leiloeira a dar esse certificado. Nós discutimos há bocado um bocadinho, quando fazer aqui um parênteses, sabe? Quando o link há bocado foi abaixo, nós tivemos aqui um bocadinho os 4 a falar. Atenção à questão do certificado de autenticação. Eu percebo que seja um instrumento muito importante no meio. Eu tenho algumas dúvidas, mas nós podemos eventualmente, com casos práticos, depois estudar melhor aqui o assunto internamente, perceber se ele pode conter cláusulas que condicionam as transmissões. O certificado de autenticação, é um certificado de autenticação. Não é bem, vamos lá ver, um documento, um clausulado, que tenha, não é uma escritura pública, ok? Atenção. E um recibo verde? Acho que é a mesma coisa, tem outra função. Pode servir como, pode indiciar alguma coisa, mas eu estou a ser um bocadinho chato, mas acho que é numa lógica de proteção, para mais tarde não havermos questões como aquelas que a Ana referiu dos anos 80, em que vocês estão desprotegidos, não é? Atenção à questão das cláusulas condicionatórias num certificado de autenticação. É só isto que, pronto, isto é a minha veia jurídica e de advogado a falar. Acho que aqui, se calhar, isso precisa de ser melhor estudado e ponderado, ok? Eu acho que a transmissão, de uma forma clássica, é feita através de um contrato ou de uma escritura. E isso é aí que tem de estar os O certificado certifica. Um certificado certifica, eventualmente nos termos que vocês melhor do que nós saberão, mas não sei se servirá como instrumento de condicionar futuras explorações da obra. É só isso que eu vos quero chamar a atenção, porque acho que vos protege. É só a minha intenção. Mas então temos aqui uma questão, que é que tipo de documento é que nós podemos usar então para nos defendermos dessa questão da utilização das imagens e todas essas questões? Um contrato de utilização. Sim. Exato. Que só sai que só passas o documento de autenticidade se eles assinarem esse documento também. Claro, a forma. A única hipótese. Mas, por exemplo, imaginem uma coisa, eu faço uma gravura ou uma fotografia e alguém tem acesso ao meu original e faz uma impressão desse original, digamos assim, sem a minha autorização. Imaginem que eu tenho uma edição de 3 e de repente aparece no mercado, mesmo com uma assinatura, que não sabemos isso é crime. Isso cabe no âmbito que estávamos a falar do crime. É uma porcentagem tem que fazer. Mas só eu é que posso validar isso. Vamos imaginar que eu tenho uma peça original e que fiz uma edição de 3 mais 2 provas de artista e que de repente aparece no mercado uma proveniência qualquer que eu desconheço. Eu posso dizer assim, olha, eu tenho 3, vendi 3 e tenho mais duas provas de artista. Esta aqui eu não reconheço como minha, como verdadeira. Isso pode acontecer ou não? Pode ser uma falsificação até. Pode, exatamente. Mas isso tem que ir para o tribunal tem perícia ou parecer. Exatamente. O tribunal é que decidirá que meios probatórios utilizará, eventualmente com a prova até testemunhal do Rodrigo, nesse sentido, para provar ou não crime. Tem que apresentar a denúncia. Sim. Mas não tem outro caminho, é a denúncia. Apresenta a denúncia no Ministério Público. Posso só fazer mais uma pergunta, já agora? Por exemplo, eu como autor, eu tenho uma matriz de um trabalho original
Se eu o imprimir ao contrário e o considerar um trabalho novo, isso é válido? Rodrigo. Eu peço desculpa. Porque eu tive um caso na SPA. Sim, mas Rodrigo, tens que lhe dar outro título, porque é outra obra. Sim, não é? Não é a mesma obra. É uma obra em espelho, é isso? É só virar. Sim, dá-se imaginar que é um espelho, que eu dou outro título, que muda as dimensões, que altera uma cor. Nem precisa. É uma obra de Eu diria que pode ser uma obra de Isso conduz-nos aqui a uma análise. O que é uma obra? Não é? O que é uma obra? O que é uma obra? E a obra, exatamente. E para nós, para a consideração do que é uma obra, há um conjunto de elementos. Basta a autoria, não? Quer dizer, vamos ver. A autoria é uma delas, mas o que é que se considera uma obra? Eu tenho o direito de fazer isso sobre o meu trabalho. Isto, o meu trabalho é a minha propriedade intelectual e a minha propriedade, digamos assim, física, porque sou eu que estou a fazer. Posso fazer isso desde que eu prove que esse trabalho é diferente do trabalho anterior. Exato. Não tem que provar. Se entende que é uma obra, natureza artística. É sua. Criação sua. É uma criação artística. A imagem era sua anteriormente, portanto. Mas nós temos aqui algumas questões sobre isso. O que é uma obra de natureza? O que é uma obra de natureza artística? Isto tem surgido aqui alguns casos interessantes. Há indícios. Não é claramente o caso de uma pintura, mas temos aqui alguns casos interessantes que chegam a atenção, que chegam a tribunal. Nos casos em que alguém entende que houve, por exemplo, um plágio, determinado tipo seja uma cadeira porque tem um design específico, seja um sapato porque tem ali uma curva que o diferencia do outro. Enfim, são temas interessantes, ricos e complexos. Fazendo aqui, se calhar, a ponto com um dos últimos slides que o Luís falou, que é a questão do registro na IGAC. Pode ser importante nestas situações, não é? Porque o registro na IGAC, lá está, há uma presunção da titularidade do autor. E, portanto, nestas situações, o Tribunal, o autor, com uma certidão nossa, fica logo, em princípio, desobrigado de provar a sua própria autoria. Tem que ser a parte contrária, no caso a denunciada, porventura, a provar que não, eu é que sou o autor. Okay? Portanto, muitas vezes o registro na IGAC tem este efeito, que é uma presunção, mas pode ser importante. E muitas vezes há autores que vêm ter connosco e artistas a pedir certidões precisamente para este tipo de situações. Era tipo o penúltimo slide. Nós depois disponibilizaremos o PowerPoint, já tinha ficado combinado, mas está lá um slide que fala disso. Eu estava a dizer, voltava até à questão da doação. A doação é um contrato também. Sim. É um contrato de doação. Portanto, não tem que haver da vossa parte, porque querem, enfim, ajudar uma instituição, não têm de se sentir condicionados, porque vão doar-nos, mas apresentam um contrato a acompanhar a doação. Portanto, é algo perfeitamente natural e que vos salvaguarda. E que vos salvaguarda, precisamente, há bocadinho falava-se precisamente de um exemplo de alguém que doou a um amigo, é que a pessoa doa, eu vou falar, mas depois a doação ganha vida, não é? A obra é de outra e aparece por aí, portanto, não é? Porque a doação é de facto um contrato e passa a ser propriedade de outrem. E, portanto, foge ao vosso controle, a não ser que, sem qualquer condicionante, porque estão a oferecer a um amigo, podem continuar a fazê-lo, mas o amigo também pode falecer, e há herdeiros, e enfim, por aí, perdem depois o controle. Isso não, e, portanto, eu creio que um contrato é fundamental. Ana. Posso pôr uma questão? É um caso que aconteceu comigo, coisas dos anos 80. Aqui já foi há uns anos valentes, mas aconteceu isso. Eu vi que apareceu numa leiloeira uns desenhos que eram meus
Mas eram umas coisas tão pequeninas que eu não conseguia fazer. Eu sabia que aquilo nunca tinha sido comercializado, portanto eu pensei isto, eu ofereci isto a alguém. Só que aquilo meteu-me tanta impressão, porque nós temos memória visual e até parece que já estava a ficar com qualquer coisa, não me lembrava daquilo. Depois consegui fazer o percurso todo ao contrário e lembrar-me. Ou seja, ou havia e-mails, não é? Portanto, as coisas eram feitas por carta. E escrevia-se muitas cartas. E vocês são todos mais novos, mas se não me engano, há bocado estava aí o Pedro Calapouve e, portanto, ele sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Nós escrevíamos muito e mandávamos muitas coisas por carta. Pura e simplesmente, alguém herdou as cartas, mandei não sei para quem, para um colega qualquer das Belas Artes, recortou os desenhos e pôs em leilão. Não estavam assinados, não estavam nada disso e a leiloária também não me pediu nada. Num caso destes, isto é uma usurpação, não é? Porque é uma carta privada. Desculpa eu estar por estas questões, mas é que eu já... Mas como é que vai? O que é que pode fazer? Como é que pode reagir? Só através de uma caixa. Exato, só através de uma caixa. Nunca mais me aconteceu. E depois vai ter de provar que é seu. Pois. É que nunca mais me aconteceu. Mas eu fiquei espantada como é que alguém recorda. Logicamente a carta depois no fim estava assinada, mas não estava assinada no desenho, não é? Aliás, eram vários desenhos. Escrevia muito e, portanto, tinha vários desenhos, recortaram os desenhos, porque eram um desenho e ela moça com leilão. Claro, e também não, quando enviou a carta não fez uma cópia, não tinha lá a fotocopiadora para fazer uma cópia, portanto, nem pensar. É óbvio, não é? Portanto, está de boa fé, não é? A pessoa não... Daquelas coisas que a gente não prevê, não é? Não se prevê. Claro, eu tinha 23, 24, 25, 25 anos. Quer dizer, eu posso falar. Pedro, desculpa, deixa-me só pedir uma coisa. Pedro, deixa-me só pedir uma coisa. Eu queria pedir a todas as pessoas que têm microfones ligados, mas não estão a intervir, se podem tirar os microfones, é que para efeitos de gravação o som, ou seja, vai ficar gravado de uma maneira muito má. Era só. Se tiverem esse cuidado, agradecia imenso. Pedro, passo-te a palavra e desculpa ter-te interrompido, mas era só para te ouvirmos melhor. Obrigada. Eu nem sabia se estava a ser ouvido. Eu tenho andado aqui dentro e fora e só queria... Pronto, acho muito bem esta sessão. Acho que se deveria resumir um pouco as situações que se têm hoje em dia, não é? E as situações que nós temos, quer dizer, por um lado, quando vendemos uma obra, o que se passava até agora, eu não sei se isso mudou, alguém poderá explicar isso, mas o que se passava até agora, quando se vendia a obra, vendia-se a obra. Nunca não havendo contrato, não se estavam a vender os direitos da imagem da obra. Por isso é que, desde há muitos anos, a Gulbenkian, sempre que, por exemplo, fazia uma exposição com uma obra minha, ou com os outros artistas quaisquer, mandava uma carta a pedir autorização para publicar aquela obra. Essa atitude, recentemente, não só da Gulbenkian, como da PLMLJ, ou como mudou, e passaram a mandar um contrato em que pedem todos os direitos, para além da... Portanto, são proprietários da obra e ficavam com todos os direitos de imagem da obra. E eu tenho alterado esses contratos. Quando me aparecem, altero esses contratos, tiro as partes que não me interessam. Eu não me importo nada que as instituições divulgam a minha obra e a usem não sei o quê. Até posso aceitar que usem no seu relatório de contas. Mas aquele exemplo que foi apontado há bocado, de que se poderiam fazer serigrafias e não sei, que se podiam fazer chávenas e isso, são situações que estão contempladas geralmente, que quem está a comprar quer contemplar no seu contrato. E eu retiro essas cláusulas do contrato e digo que eu só assino este contrato desta maneira. Portanto, isto é o que tem sido até agora, não sei se agora... As vendas, é muito difícil uma galeria vender uma obra e a gente ter um contrato para dar ao comprador. Isso até poderá eventualmente fazer hesitar o comprador na compra da obra.
Portanto, eu não sei se a lei mudou neste sentido, mas eu tenho resolvido estas situações desta maneira, não é? Portanto, quando há um contrato, quando me apresentam um contrato, não existindo contrato, o entendimento que havia até há poucos anos era que o que estava vendido era o objeto. E o que faz prova dessa venda é o recibo. E os direitos de imagem são inalienáveis, são nossos e nós podemos vendê-los, ou vendê-los parcialmente, ou vendê-los totalmente, ou cedê-los totalmente, mas isso é mediante um contrato, que seja apresentado por nós, ou seja apresentado pela pessoa que está a comprar. Mas não havendo essa exigência na transação, até que há pouco tempo, presumia-se que esses direitos eram meus, de tal modo que eram do autor, de tal modo que é o que tem acontecido com as instituições agora passaram a mandar, o Gulbenkian, não sei se aconteceu, já com certeza há alguns de vós, passou a mandar a todos os artistas, e está a fazer isso, a todos os artistas que estão na coleção, passou a mandar um contrato em que pedem os direitos todos. E eu altero esses contratos. Portanto, é essa situação que eu faço. Ok, obrigado, Pedro. Sim, Pedro, obrigado. Estamos sem microfone. Agora já estamos com o microfone. Sim, perfeitamente. Pronto. Perfeitamente. Eu tinha uma pergunta. Diz, Pedro. Só queria acrescentar, só para finalizar, para também não tornar longa. As questões, as falsificações, acho que o autor tem que questionar a situação e realmente vai para o tribunal, mas como se sabe que a justiça neste país não funciona, não vale a pena, quer dizer, são situações muito complicadas de resolver em tribunal. Agora, no caso da associação, desta associação de artistas, ou realmente faz como as sociedades de autor e passa a arranjar uma maneira de verificar as situações que se passam com cada autor e intervir dessa maneira, e para isso tem que ter um gabinete jurídico, eu não vejo outra maneira de resolver a situação, porque eu não acredito que o Estado não vai fiscalizar as situações individuais de cada um. Pode fiscalizar uma má utilização, pode fiscalizar se uma obra foi destruída e então chamar o artista porque a obra foi destruída, foi queimada por alguém, que não é, portanto, que a lei não permite, mas pouco mais pode fazer, não vai tratar da cobrança ou da defesa dos direitos de imagem do artista. Tem que ser uma instituição. Quer dizer, ou a associação passa a assumir que isso é um assunto e tem que passar a ter um gabinete jurídico para tratar e que o volume destas situações são suficientes, ou tem que arranjar uma maneira de cobrar os direitos de autor. Enquanto às leiloeiras, pronto, eu penso que se fizer, como a Ana estava a dizer, a Ana Vidigal estava a dizer há bocado, se fizer uma declaração para a leiloeira de que não se permite a utilização da imagem, eu acho que a leiloeira tem que acatar. A questão é que há tem que estar em cima disso, e a gente então deixa de pintar para estar a controlar aquilo que não tem tempo para fazer. Pronto. É isso mais ou menos. Mas obrigado, as situações que vocês estavam... Desculpa, pronto. Acho que chega. Pronto. Eu queria falar de uma questão que é outra que é algo que tem a ver com a ineficácia do sistema, que é a questão do direito de sequência. Isso em Portugal nunca acontece. As obras são vendidas e revendidas e os artistas não recebem nunca esses direitos. Sei lá, há o caso de coleções inteiras... Mas não é bem. Eu recebo. É? Mas eu recebo não através de vocês, mas através da SPA. Porque a SPA tem um acordo com as leiloeiras, teve que fazer um acordo com as leiloeiras, e fez com as 3 principais leiloeiras,
E aquilo que é vendido no leilão, não é extra leilão, aquilo que é vendido no leilão o comprador paga à cabeça, além da percentagem do leiloeiro, paga a percentagem definida do direito de seguimento. E eu tenho recebido direito de seguimento de algumas vendas, não todas, mas tenho recebido. Ok, mas por exemplo, há o caso, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que é pública e que abrange muitos artistas. O caso, por exemplo, da venda da coleção do Cabrita Reis à EDP. Envolvia muitos artistas. E nenhum dos artistas que eu saiba, pelo menos eu não recebi, e acho que os outros também não, por exemplo, recebemos direitos sobre essa venda de uma grande coleção, uma grande instituição. Ou seja, ainda por cima são... tu que o tens que solicitar. É tu que tens que solicitar. Isso era uma das questões que eu ia pôr. É como é que funciona o direito de sequência, em que termos é que os artistas devem funcionar em relação à questão do direito de sequência? Se é representado. Ou tens uma entidade ou és tu que tens que solicitar. Tu individualmente podes solicitar. Exatamente. Aqui, só para dar nota, como referimos, há normas específicas sobre isto. Aqui no Código de Direito de Autor é o artigo 54, mas há duas normas importantes sobre este caso concreto. Uma delas diz que o autor ou o seu mandatário, em ordem a garantir o cumprimento do seu direito de participação, pode reclamar a qualquer interveniente na transação da obra de arte original as informações estritamente úteis para o referido efeito, usando, se necessário, os meios administrativos e judiciais adequados. Isso é uma norma que é o artigo o número 8. E depois há um outro ponto que diz que o direito a reclamar as informações referidas prescreve no prazo de 3 anos a contar do conhecimento de cada transação. Do conhecimento de cada transação, ok? Pronto, estes dois pontos são importantes. Agora, de facto, operacionalizar isto pode ser difícil. Mas a lei... Então isso só depende em toda a parte do autor, do artista. É o artista que tem que fazer esse trabalho, não tem que receber informação das outras entidades. Exatamente. O impulso tem que ser do artista, aqui não há hipótese. Okay. Ou do autor ou do mandatário. Sim. Eu pedi o direito de sequência há pouco tempo e ao ler a lei e ao me informar, há uma exceção ao direito de sequência, penso não estar enganado, que é para coleções de exposição pública. Portanto, a coleção da EDP, tendo eles museu, neste caso, que é o MAT, estava isenta de pagamento do direito de sequência. Isso é a interpretação que eu faço da leitura que fiz. Depois, o direito de sequência também só se aplica, se eu posso, a partir dos 3.000 euros. Que é uma das coisas que nós vemos muito. O nosso mercado secundário é um mercado que normalmente de perda de valor e não porque muitas vezes também se vê isso. As peças aparecem com preços muito baixos, portanto o direito de sequência nem sequer se põe. Portanto, nós neste momento somos vítimas de exploração, até literalmente, porque nós partimos de uma base que é a base do mercado primário, o mercado das galerias, de venda direta, e a seguir o que nós vemos é o mercado secundário a fazê-lo abaixo do direito de sequência, dos 3.000 euros, para muitos de nós, e estranhamente, porque às vezes são peças que já foram vendidas há 10, 20 anos e que deveriam aparecer com uma perspectiva de valorização. Isso não é feito. E estes agentes que deveriam construir um mercado mais robusto permanentemente queixam-se que o mercado não existe, mas permanentemente pegam em obras de arte que tiveram há 15 anos um determinado preço de referência e uma avaliação e hoje põem-no muito abaixo dessa avaliação. E dizem que é uma maneira de estimular o mercado para irem a jogo e pronto. Portanto, isto fica a minha leitura do direito de sequência. Mas eu tinha aqui duas perguntas. Tinha aqui pelo menos uma pergunta que é em relação à obrigação da entidade ou particular que expõe, faz uma exposição pública de uma obra, ter um seguro para essa exposição. Isto é sempre obrigatório, o seguro, pelo menos da integridade física, isto é sempre obrigatório? Sim. A lei aqui é o artigo 158 do Código de Direito de Autor e é obrigatório, aqui não há exceções.
E a quem é que podemos queixar se virmos que uma exposição onde o nosso trabalho está publicamente não tem um seguro? Ou que nós podemos pedir o seguro? Ou tem que ser uma entidade? Pode exigir, sim. Pode exigir, se não houver, ou impedir. Nós pedimos à Ou entidade. impedir a exibição. Nós podemos pedir à entidade que está a expor o seguro ou temos que pedir à entidade inspetora para a entidade inspetora pedir? Não. Eu diria que aí podem solicitar, podem dar informação. A obra, tu só entregas a obra mediante a apólice do seguro. Não. Eu vejo uma obra em exposição e não é uma obra minha. Ela tem que ter seguro e eu posso pedir esse seguro? Não, para mim não. Pedro, não, a obra é tua, Pedro. Desculpa, só esclarecer, eu acho que tu formulaste isso mal. A obra é tua, é da tua autoria, mas foi comprada por alguém que a expõe, é isso que estás a dizer? Sim. Toda e qualquer exposição pública tem que ter o seguro da integridade da obra, e eu posso perguntar por ela, mesmo que a obra já não seja minha? Toda e qualquer exposição? Não, porque já não é tua, acho eu. Não. Deixem-me perguntar à entidade inspetora, se faz favor. Não estou a perguntar a vocês. Desculpem ser muito direto. Posso estar a ser mal criado. Só queria discutir. O pressuposto da pergunta do Pedro era: a obra já foi transmitida? Já. Se eu posso lá chegar, eu, autor, posso lá chegar e exigir o seguro. E é obrigatório que tenha. Por exemplo, eu vejo uma junta de freguesia, que é uma estrutura com poucos meios, está a expor uma coleção privada. Eu vejo uma obra minha. Essa exposição teria obrigatoriamente de ter um seguro e eu posso perguntar por ele? A primeira resposta é sim, ela junta tem que ter, a segunda, na minha opinião, é não. Pedro não pode uma denunciada aí. Exato. Há outros mecanismos, não é? Não é até no direito do consumidor, não é? Devo contactar. Até há inspetor ainda não é no âmbito do direito de autor, isto é realmente o Instituto dos Seguros de Portugal, ou coisa assim do género, mas isto as condições que é de disposição. Não, tem que haver uma pessoa. Não há dúvida. Agora, a nossa dúvida é só na questão da. É uma questão de. Não há dúvida que tem que ter seguro. A nossa dúvida é só. Qual é a entidade em concreto? Exatamente. Denunciado. Mas não tem essa informação. Assim, no limite de denunciar a polícia. Sim, a polícia Vamos só, se calhar, deixar entrar o resto das pessoas, conseguirmos. Eu já não sei quem é que está, portanto estávamos a responder à questão do Pedro, ok, relativamente à questão do seguro, não era? Pronto. Qual é a entidade a que eu me posso questionar a existência de um seguro, que neste caso... Nós podemos depois ver essa questão internamente. Claramente não é a IGAC que anda a ver pólices de seguro, nesses casos específicos pelo menos, mas podemos internamente fazer um estudo e eventualmente depois transmitir-vos isso. O que é que se calhar nós íamos vos pedir? Se calhar até porque isto já vai adiantado e alguns de nós têm agora algumas reuniões às 17 horas. Portanto, se calhar o que eu ia sugerir era reúnam o que ficou por responder e depois mandávamos em conjunto e nós tentaremos responder. Se vocês estiverem de acordo, se calhar utilizávamos esta metodologia. Ok, sim, certo. Sim. Okay. Nós iremos fazer isso então. Queremos agradecer em nome da AVVP a vossa disponibilidade para esta longa conversa. Acho que tirámos várias dúvidas aqui a vários dos associados e outras pessoas que entretanto apareceram e que isto era público também. Portanto, queremos sobretudo agradecer-vos a vossa disponibilidade e vamos mantendo o contacto convosco.
Ok, obrigado, Paulo. Foi um gosto para nós também. Nós aprendemos imenso sempre nestas sessões, é muito importante para nós. Ok, estamos deste lado e muito obrigado por esta tarde. Está bem? Ok, obrigado. Até breve. Obrigado. Obrigado a todos pela vossa participação. Tchau. Obrigado, boa tarde e boa semana. Igualmente. Tchau, obrigado. Obrigado.